Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, participe do Critica Brasil, que direto do olho do furacão fala a verdade, doa em quem doer. Ontem, Jair Bolsonaro, na sua live, disse que a Petrobras está fazendo um lucro que é um estupro para a população. Falou que este lucro extraordinário da Petrobras está nas custas do povo. Mas ora essa, ele fala da Petrobras como se a Petrobras fosse uma empresa internacional, uma empresa concorrente, autônoma, privada, que ele não tivesse capacidade nenhuma de interferir. Na realidade, isso é mentira. Jair Bolsonaro joga a sua irresponsabilidade, sua falta de planejamento, para ver se ecoa na gadaiada, nos bolsominions, para que eles acreditem que Bolsonaro quer fazer de tudo para defender o preço, mas que ele não consegue, coitado. Ele é um inútil, que está aí como presidente da República, mas não consegue fazer absolutamente nada sobre o preço da gasolina, o preço do diesel, porque ele diz a Petrobras não deixa. Ora essa. Mas se ele não pode nada, como é que ele pode indicar presidente da Petrobras, que é o cargo mais alto na Petrobras? Na realidade, Jair Bolsonaro pode muita coisa sim dentro da Petrobras. A Petrobras continua sendo uma empresa estatal, ou seja, é o governo que comanda, mas ele não faz porque ele não quer, porque quem está comandando por trás disso são os bilionários e acionistas, amigos do Paulo Guedes. E quando ele fala que ele não pode fazer absolutamente nada, ele joga essa responsabilidade para ninguém. Ele joga essa responsabilidade para quem? Para a própria empresa Petrobras. Ora essa, se ele é inútil para fazer uma transformação, se ele é inútil para baixar preços, ele quer se reeleger para quê? Qual o objetivo de Bolsonaro se reeleger? Se ele diz que não tem poder para mexer na Petrobras nos preços, ele não consegue controlar a inflação, ele não consegue fazer com que a educação melhore, ele não consegue ter investimentos na saúde. E a pergunta, para que então este empenho todo em fazer campanha eleitoral? Ora, se eu não tenho poder para baixar preço dos combustíveis na Petrobras e sou presidente da República, das duas uma, ou eu já perdi a moral há muito tempo, eu não faço porque não quero. Porque não pode as pessoas acreditarem nessa falácia de dizer que eu não consigo mexer, eu queria. Aí esculhamba a Petrobras dizendo que a Petrobras tem um lucro e esse lucro é um estupro. Ora essa, o estupro vem de quem? Então ele é o estuprador. Porque é ele que faz com que essa política de paridade de preços internacional continue. A Petrobras não tinha esse tipo de preço, não era assim que se fazia, mas em 2017 o Michel Temer deu uma canetada e transformou o preço que era aqui para o consumidor em um preço internacional, é por isso que existe. Do mesmo jeito que o Temer teve autoridade para dar uma canetada, eu te pergunto, Bolsonaro não tem essa autoridade? Não tem essa autoridade para, numa canetada, resolver a PPI, o preço de paridade internacional? Hein? Será que não? Ou é que não quer? Ou é que não pode? Porque está atrelado a essa gente do Paulo Guedes. Outra coisa que é para a gente salientar aqui, ontem na live, o Bolsonaro disse que vai contratar uma empresa privada, para fazer auditoria nas eleições. E ele disse que essa auditoria tem que fazer antes das eleições, mas a auditoria só se faz depois de alguma coisa, não antes de alguma coisa, mas enfim, isso é um problema dele. O Tribunal Superior Eleitoral, em resposta ao seu Jair Bolsonaro, disse que os partidos podem contratar empresas de auditoria sim, e o Bolsonaro vai contratar a sua, e com certeza o PDT vai contratar uma empresa, o PT tem que contratar outra empresa, o PSDB tem que contratar outra empresa, ou seja, vai encher de empresas privadas fazendo auditoria. Aí eu quero ver quem que vai ser então realmente o eleito. Porque se o Bolsonaro sair na rua eleito, então auditoria nisso. Não vamos aceitar. Empresas não podem aceitar, porque é a vitória do Bolsonaro, então ele está roubando. Se for o Lula eleito, aí as empresas contratadas pelo contrário vão dizer, não, este daqui não foi eleito, teve algum roubo, alguma coisa. Tudo para melar a eleição. Bolsonaro está querendo inventar coisas nesse 2022 que não existiam. 25 anos de urna eletrônica. 25 anos de urna eletrônica
E nunca nós tivemos um presidente da República que atacasse as urnas eletrônicas. FHC aceitou, a Dilma aceitou. Agora o Bolsonaro não quer aceitar o resultado. Mas por quê? Mas ele não é o fodástico? Ele não vai ganhar? Por que então está tão preocupado com essa situação? Ora, se ele é tão popular e acredita que ele vai ganhar, por que ele está tão preocupado com a urna eletrônica? Foi a urna eletrônica que o elegeu. Foi a urna eletrônica que elegeu o filho dele. A urna eletrônica elegeu o Carluxo, a urna eletrônica deu vitória para o Eduardo Bolsonaro, a urna eletrônica deu vitória para o Flávio Bolsonaro e a urna eletrônica deu vitória para ele, o Jair Bolsonaro. Por que ele não renunciou então? Por que se a urna eletrônica não valia, por que valeu quando é para elegê-lo? Ele faz um ataque sistemático à urna eletrônica para fazer com que os seus seguidores acreditem nele. Olha, realmente vai acontecer alguma coisa, vou fazer, foi fraude, mas ele foi eleito 6 vezes pela urna eletrônica. A urna eletrônica funciona há 25 anos. Aí o Bolsonaro fica falando da urna eletrônica e ainda leva o Exército, as Forças Armadas, para ir com ele nessa manobra. Tentativa de melar as eleições. A mesma coisa do Donald Trump nos Estados Unidos. Tentou fazer de tudo para melar as eleições. Por quê? Porque não quer aceitar o resultado. Aí quer uma salinha dentro do TSE, que os militares, os generais ligados a ele, que ganhavam 30 mil, estão ganhando 100 mil reais, conte os votos para ele. Ele quer ser o candidato e o cara que conta os votos. Vê se pode. Ele é o candidato e quer que conte os votos. Não é bacana isso? Eu sou o candidato e quero também contar os votos. Vou lá contar os votos. E quem não diz que ele é que pode, nessa auditoria dele, fazer o que quiser? É muito fácil contratar uma empresa e dizer para a empresa, olha, fala aí que houve uma melação. Fala que não está certo. Fala que a urna eletrônica foi fraudada. Fala que os votos do Lula não valem. Está recebendo, vai querer agradar o quê? O patrão, quem está pagando. É por isso que os partidos também têm que anunciar que vão contratar empresas também para fazer isso. Ontem o Reinaldo Azevedo demonstrou aquilo que eu venho falando, que setores das Forças Armadas ligados ao seu Jair Bolsonaro, esses que estão comendo aí, né, muito dinheiro, como o General Heleno, Eduardo Ramos, como o Braga Neto, que ganhavam 30 pau, estão ganhando 100 mil, vão querer deixar o osso? Não vão. Então eles estão seguindo o mesmo que o Bolsonaro segue. Ataque às urnas, tentativa de melar as urnas, e setores estão preparados para impedir a posse do novo presidente, caso ele não seja o Bolsonaro. Veja bem, caso não seja o seu Jair Bolsonaro. Porque caso seja ele, aí a urna eletrônica ela vai estar funcionando, que é uma maravilha. O Bolsonaro sabe que a rejeição dele está beirando os 60%, 63%. E com uma rejeição altíssima dessa, presidente da República não se elege. Então ele está fazendo de tudo para que consiga melar as eleições, consiga movimentar a gadaiada e com a ajuda de alguns setores, de alguns generais, que querem impedir o novo presidente que assuma democraticamente suas funções como presidente. É preciso a gente batalhar para que as urnas eletrônicas, né, sejam realmente, falem aquilo que a população quer e não que o Bolsonaro coloque gente dentro lá e tente manipular, porque ele está tentando manipular, porque ele foi eleito pela essa urna, a mesma urna. E eu chamo a atenção aqui do seu Rodrigo Pacheco, este bonachão, parece que não enxerga o que está acontecendo. O Arthur Lira, a gente sabe que com o bolso cheio da grana, dos orçamentos secretos, cheio do dinheiro, são 16 bilhões separados para o orçamento secreto. 16 bilhões de reais, orçamento secreto. Minha gente, é tanta gente passando fome, sem desempregada nesse Brasil. E aí o governo Bolsonaro reserva 16 bilhões para dar para deputado, para encher bolso de deputado, para não votar contra ele. Isso é muita palhaçada. Agora o seu Rodrigo Pacheco fica aí, ó. Aí a coisa notinha rasga. Você tem que falar, não é, a altura do que o Bolsonaro fala. Colocar ele no lugar dele. Dizer que não é assim. Pode muito como presidente, mas não pode tudo. O poder executivo não se intromete, não tem poder para se intrometer na questão das eleições. As eleições na Constituição Federal são do Poder Judiciário,
é a justiça eleitoral, a justiça própria para resolver essas questões, e o Tribunal Superior Eleitoral é que tem a última palavra. O que eles querem é melar as eleições e ganhar no tapetão. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer, direto do olho do furacão, minha gente. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, a gente volta à tarde, tchau.